Oi gente, esse é o segundo vídeo a respeito do conceito de potência orgástica do William Reich. E eu vou também falar bastante a respeito dos impulsos secundários. Vamos falar a respeito dos diversos caminhos da sexualidade humana. É sempre importante lembrar que o Reich compreende que a nossa sexualidade deve ser livre e educada. O que isso quer dizer? Porque ele acredita, sempre defendeu a educação sexual, ou podemos dizer assim, educação para a sexualidade, que não é simplesmente aquela educação sexual de botar medo nas pessoas com relação a pegar DSTs. A prevenção é importante sim, mas a ideia de Reich é o conhecimento do próprio corpo, o conhecimento do funcionamento dos próprios sentimentos, dos próprios afetos e de sua sexualidade. Então é uma ideia mais ampla, que inclui a prevenção sim, mas inclui o autoconhecimento e a superação de suas amarras, a superação daquelas travas que vêm da nossa moral sexual repressora, que é uma moral sexual que não permite que vivamos com liberdade a nossa sexualidade. O Reich vai falar que essa repressão à sexualidade ela tem um papel muito importante nos nossos conflitos neuróticos. Os conflitos neuróticos são de natureza psíquica, o Reich fala, ou seja, são inconscientes. Mas essa repressão, ou esse represamento da energia psicossexual, ele é então a parte somática, a parte corporal da nossa neurose. E essa retenção de energia sexual realimenta, mantém a energia que caracteriza essa contenção que é a neurose, segundo o William Reich. Quando acontece essa contenção, esse represamento da energia sexual, não quer dizer que a energia sexual pare de ser produzida. Ela ainda está ali, está sendo produzida e ela vai precisar encontrar um caminho, vai precisar encontrar uma forma de, digamos assim, de expressar-se, ou ainda uma forma de continuar correndo, de transcorrer. E aí o Reich fala então que devido a essa prisão do recalque inconsciente e essa prisão caracteriológica, que é justamente o enrijecimento corporal através da couraça do caráter, nós vamos ter então a manifestação de nossa energia sexual através dos impulsos secundários. Lembrando, os impulsos primários, eles são o quê? As manifestações de nossa energia sexual ao longo do nosso desenvolvimento psicossexual, ligado principalmente às zonas erógenas. Os impulsos secundários são distorções desses impulsos primários que foram recalcados devido à repressão sexual que a sociedade nos impõe. Os impulsos secundários, então, eles são uma forma distorcida desses impulsos primários que foram recalcados ao longo de nosso desenvolvimento psicossexual. Via de regra, os impulsos secundários eles são antissociais e destrutivos. Alguns bem mais podendo ser violentos, outros muito menos, podendo ser sutis ou até mesmo restritos ao nosso pensamento, aos nossos afetos. De forma geral, devido à cultura, devido à estrutura da nossa sociedade, que o Reich fala com todas as palavras, com todas as letras, que é uma estrutura patriarcal e repressora, palavras dele, pode procurar lá em A Função do Orgasmo, ou se preferir em A Origem da Moral Sexual, que é uma obra muito bacana do Reich também, que ele fala do desenvolvimento da nossa moral sexual. Ele fala que basicamente essa repressão sexual produz em nós algumas fantasias neuróticas. As mais habituais são, entre os homens, fantasias sádicas e vaidosas. E entre as mulheres, o medo, a inibição e, em alguns momentos, a fantasia de colocar-se no lugar do homem. Por que essas fantasias habituais ou estereotipadas? Porque diz respeito justamente ao machismo em nossa sociedade, que coloca o homem em um papel superior ao da mulher. E isso tem participação importante na constituição do que nós somos,
e na constituição de nossa sexualidade também. E que esses impulsos secundários, então, essas manifestações distorcidas de nossa sexualidade, eles podem ser muito simples, como pensamentos que invadem a mente durante o ato sexual, como fantasias insistentes, muitas vezes de conteúdo constrangedor, hábitos sexuais difíceis de debelar e que podem ser constrangedores também, e que muitas vezes fazem com que a pessoa sujeite seu parceiro, sua parceira sexual a algum gosto que tenha. Até aí tudo bem, e a gente não pode cair no erro, até aí tudo bem em termos. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode cair no erro de sair de uma moral sexual para outra. A questão aqui é compreender a necessidade de vivermos plenamente a nossa sexualidade. Justamente essa prisão com relação à nossa sexualidade faz com que as pessoas busquem uma descarga violenta, uma descarga intempestiva, súbita, sabe? Intensa, que vem tudo de uma vez com relação à sua energia sexual, e isso pode cair em coisas bem complicadas. Quando eu estava falando de submeter alguém aos seus gostos sexuais, é complicado, sim. É que em certa medida, em um relacionamento, isso sempre vai acontecer. Cada um tem o seu gosto e quer que as coisas sejam do jeito que sente o seu tesão, não é? Mas isso pode chegar à violência pura e simples, em que existe uma imposição por meio da força bruta, por meio da coerção ou até mesmo do abuso moral de uma forma de sexualidade sobre alguma pessoa. Os impulsos secundários, eles incluem também as manifestações mais violentas, tá? Como o estupro e o abuso sexual. Não cabe explicar como que isso funciona num vídeo curto como esse, mas basicamente a ideia é que nessas situações a distorção da sexualidade é extrema e chega a comportamentos criminosos. Mas o Reich vai fazer críticas importantes a alguns comportamentos sexuais que são mais ou menos aceitos na nossa sociedade, como o proxenetismo. O que é isso? Que é o cara que procura prostitutas, busca prostitutas. Na Argentina o pessoal fala ir de putas, eu acho uma expressão bem interessante, apesar de chula. Mas é justamente a ideia de você ir atrás de prostituição. Para Reich tem uma distorção da sexualidade, vou falar de maneira bem curta, sabendo que o tema é polêmico. Quem quiser, entre em contato comigo, manda crítica, que estamos abertos a isso. Para Reich, buscar prostitutas é uma distorção da sexualidade, justamente por quê? Porque é uma ação eminentemente, fortemente machista. Grande maioria das pessoas que se prostituem é de mulheres, grande maioria das pessoas que se prostituem, elas vivem num regime de escravidão moderna, vamos dizer assim. Não é escolha para a grande maioria, isso é papo furado. E existe então uma dominação da figura masculina sobre a figura feminina. O cara vai num bordel, ele não vai lá simplesmente paga e tem o ato sexual, pura e simplesmente, de forma mecânica. Não, o cara vai sentar lá, vai conversar, a prostituta pede que ele pague uma bebidinha, e rola um jogo de sedução em que os dois sabem que é um jogo fajuto, que é um jogo comprado, mas precisa desse jogo de sedução, que a mulher se mostra toda acessível, toda boazinha, escuta o cara. Muitas vezes tem gente que paga a prostituta só para ser ouvido. Então assim, não está comprando simplesmente o sexo, está comprando a atenção de uma mulher, está comprando a devoção de uma mulher. É bastante complicado. Não, isso é totalmente, completamente machista mesmo. Repito, esse é um assunto bastante extenso, mas eu acho que é o melhor exemplo de impulso secundário, da distorção da sexualidade, inclusive no que diz respeito à distorção de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Os impulsos secundários vão passar também pelas manifestações sexuais incomuns. Atualmente nós não rotulamos mais ou classificamos essas manifestações como patológicas, contanto que elas não sejam agressivas, que não haja imposição sobre alguém. Que manifestações sexuais a gente está falando? A gente está falando das perversões? Sim, ainda que precisaria fazer um capítulo à parte sobre isso. As perversões diz respeito às práticas sadomasoquistas, por exemplo. A gente está falando de práticas bem incomuns mesmo. Então,
Por exemplo, aquelas coisas que de vez em quando aparecem na sua timeline, na sua internet, ou algum engraçadinho manda no seu WhatsApp, né? Aquelas coisas bem esquisitas de gente, por exemplo, fazendo sexo com escapamento do carro. Esse é o impulso secundário clássico, né? Porque ali você tem, então, um comportamento que pode ser autodestrutivo, inclusive. Existe isso, professor? Existe. Eu não recomendo que procure, não, porque o que você viu não pode ser desvisto, não é mesmo? Poderia fazer uma lista interminável de impulsos secundários, mas a ideia é simplesmente essa. A gente vai ter que tomar cuidado, então, para não classificar todos os impulsos secundários como patológicos. Não se entende mais dessa forma, ainda que o Reich compreenda, defenda que a verdadeira potência orgástica seja a da genitalidade. Mas hoje a gente admite, então, que vivendo na sociedade em que a gente vive, a gente não pode se restringir a isso. E aí vai ter os impulsos secundários aceitáveis, sim, e tem aqueles que são simplesmente criminosos, totalmente inaceitáveis. Tá bom? Quem quiser saber mais sobre o assunto pode entrar em contato comigo. E tudo isso que eu estou falando é a partir principalmente do livro A Função do Orgasmo. Citei também A Moral Sexual do William Reich. E também existe o livro Psicopatologia da Vida Sexual dele também. Recomendo a leitura de todas essas obras. Valeu e até uma próxima.